Gente, é o seguinte, as pessoas estão me perguntando, né? Alguns questionamentos que eu estou recebendo aí nos directs. É para saber, né? Eu nunca estudei o que que eu devo fazer, como que eu devo começar, né? O que que eu faço para começar? Tá, eu já falei, né? Que a primeira coisa que a gente tem que ter um objetivo, e ele tem que ser um objetivo claro. Eu vou estudar para dar uma vida melhor para minha família. Eu vou estudar para comprar uma casa para mim. Eu vou estudar para comprar um carro em específico. Tem que ser um objetivo maior e tem que ser um objetivo muito firme, porque isso tem que ser colocado dentro do coração de cada um. Se ele não colocar isso dentro do coração, ele não vai ter força de vontade para continuar estudando, porque é muito difícil. Para mim foi muito difícil e acredito que para a maioria das pessoas é muito difícil estudar. Então, a partir do momento que você tiver esse objetivo, você fala assim: eu preciso mudar de vida, eu preciso sair dessa vida, eu preciso melhorar. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar 5 matérias. Tá. Você vai pegar português, matemática, direito constitucional, direito administrativo. Essas 4 matérias são as matérias básicas que você vai fazer. No estado de Goiás, os concursos do estado de Goiás tem uma lei estadual aqui que obriga você fazer na prova ter a disciplina de História de Goiás. Então, em Goiás, a 5ª matéria vai ser História de Goiás. Se você não estiver em Goiás, você vai inserir a história do seu estado. Por que essa matéria? Porque essa matéria é uma matéria para desestressar. Ela é uma matéria tranquilizante dentro dessas matérias que eu coloquei para vocês, porque são todas pesadíssimas: português, matemática, direito administrativo e direito constitucional. E História de Goiás. Caso você esteja num estado onde já seja obrigatório a história do estado, você vai colocar a história do estado. Caso você não esteja em um estado onde é obrigatória a história do estado, você vai procurar a matéria que você mais ama, mais gosta de estudar. Se você achar que não tem nenhuma matéria que você se identifica, leia um livro. Leia livros onde vai te trazer conhecimento, vai melhorar o seu português, vai melhorar a sua escrita, vai melhorar um monte de coisa. Então leia um livro mesclado com esse estudo dessas 4 matérias principais, tá? Igual eu falei, História de Goiás seria uma matéria para desestressar, tá? Outra coisa que tem que ser dita aqui: videoaula é complementar. Você nunca vai conseguir estudar só por videoaula. O primeiro estudo, o estudo aprofundado é no PDF, é no escrito. Videoaula é complementar. Você vai comprar um material desse aí, estratégia, Gran Cursos, direção, exponencial, qualquer um desses, são muito bons os materiais. Tem outros que eu não lembrei aqui, mas é o seguinte: você vai pegar, vai ler o PDF e vai ver para complementar a videoaula. Ah, não, mas eu já tenho conhecimento. Aí sim, não, já conheço a matéria. Aí você pode partir só para a videoaula. Mas é só nesse caso que você tem que partir só para a videoaula. A videoaula é excelente, mas ela é complementar. Não tem como você aprender só na videoaula. O aprendizado se dá no PDF. Não é exclusivamente, não, porque tem gente que tem um ponto fora da curva. É melhor do que a maioria das pessoas. Então essas pessoas não. Mas videoaula é complementar. Você vai complementar seu estudo na videoaula. Tá, como que você vai estudar essas matérias? Procure nunca estudar uma matéria por dia. Você vai pegar pelo menos 2 matérias, mesclando uma matéria que você tem facilidade com uma matéria que você tem dificuldade. Estude as que você tem dificuldade primeiro. Aí você vai partir, fez a que tem dificuldade, aí você parte para a que tem facilidade. Então, faça isso, essas 4 matérias, mais uma, né, que é o História de Goiás, ou então você vai ler um livro, ou então você vai pegar uma matéria que você tem afinidade, toda matéria que você tem muita facilidade. E você vai exaurir essas matérias. Você vai partir do pressuposto que depois de terminadas essas matérias, você só vai fazer revisões. Tá, e o tripé, onde você vai ler o PDF, né? Como que você vai fazer com o PDF? Perdão. Tem um tripé, né? Que é
Você vai fazer resumo, revisão e resolução de exercícios, né? Então, como que você vai fazer para fazer esse tripé? Primeiro, para você fazer o resumo. Para você fazer o resumo, você vai pegar o PDF, correr o PDF do início até o fim. Vamos supor que você tem uma matéria lá de direito constitucional, você tem um capítulo. Dentro desse capítulo, você vai pegar ele do início ao fim, 80 páginas. Leu as 80 páginas, você vai pegar uma folha de A4 e vai escrever só na frente dela. Você vai resumir aquilo tudo numa folha só. Você leu tudo, você vai do início ao fim sem fazer nada de resumo. Não vou escrever nada, não vou anotar nada. Se você tiver que rabiscar, por exemplo, se o PDF seu for interativo, você conseguir marcar lá no PDF. Beleza, se for impresso, você pode marcar ali com marca-texto e tudo mais. Aí você vai voltar a segunda vez. A segunda vez é o momento de aprendizagem. Como que é o momento de aprendizagem? Você vai pegar o PDF. Aí se tiver resolução de questão no PDF, você vai resolver as questões do PDF que tiver lá para resolver. Quando eu falo resolução de questão, você vai pegar um material só de resolução de questão. E dica, o exponencial está gratuito a resolução de questões. Você pode entrar lá e acessar a resolução de questões, resolver tudo quanto é questão, tudo gratuito. Então entra no site do exponencial e procura isso. Tá. Vai pegar o PDF, correr ele do início ao fim, ler tudo, tentar entender, ler tudo, tal, terminou. Opa, volta no PDF. Aí você pode ler tudo de novo, se for necessário. Se não for necessário, se você já souber onde é que você vai pegar as coisas que são importantes, você vai pegar tudo que é importante naquele PDF e escrever em uma página, só na frente do A4. Escreveu tudo na frente do A4, aquele é o seu resumo. O seu resumo é um lembrete, é um negócio rápido, é um negócio corrido e tal. Você vai ficar com um verso do A4 em branco. Você só vai usar esse verso do A4 depois que você tiver resolvido todos os exercícios e começar a surgir, pô, aqui na frente eu coloquei tudo isso, tá faltando mais um detalhe. Opa, mais um detalhe. E você, com o passar do tempo, você vai achar todos os detalhes e colocar naquela matéria. Na capa desse A4, você vai colocar lá, primeira matéria capítulo tal, controle de constitucionalidade, por exemplo, em direito constitucional. E aí você vai colocar tudo ali naquela primeira folha, só o lembrete, só cria mnemônico, né? Cria os mnemônicos que for necessários para lembrar, só para puxar. Tá. No verso vai ser tudo aquilo que você, quando você estiver resolvendo questões no futuro, então, naquele mesmo momento, tirar das resoluções de questões coisas que sejam importantes, mas evitar preencher o papel frente e verso, sempre deixar pelo menos o final dela, meia folha no final, para poder pegar as coisas pontuais, porque o que vai acontecer com o seu aprendizado? No primeiro momento, você aprende um pouco, aí nesse momento de você fazer esse que você vai fazer esse resumo, você vai aprender muito. Uma coisa que vocês podem lembrar é quem já fez cola, se você fizer ela bem pequenininha, às vezes você pode pegar aquela cola ali, embolar e jogar fora, né? Então, assim, esse resumo que você está fazendo é um aprendizado gigantesco. Então, faz o resumo, né? Lê uma vez, vem, faz o resumo, resolução de questões. Resolveu questões, aí você vai só no resumo. Pô, não tá no resumo isso aqui, eu resolvi as questões aqui e tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Opa, volta lá no texto mesmo, pega aquilo que seja importante, pinça lá do texto e joga na página. O mínimo possível, o resumo tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Não adianta você pegar 80 páginas e fazer 10. Se você fizer 10, é muita coisa. Não dá para você voltar em 10 páginas nas 2 últimas semanas do concurso que eu falo. Fica só na revisão. Revisa. Resolve exercício. Então, assim, nas últimas 2 semanas não vai dar tempo, não vai ter como você ler todo esse material. E isso vai criar desgaste para você. Então, faça resumos reduzidos, onde você tem aí, antes da prova, 100 páginas no máximo. Porque aí você pega, vem, lê aqueles resumos tudo, consome aquele resumo, resolve questão, porque resolução de questão é o que faz você passar. É resolução de questão que vai fazer você passar, resolução de questão da banca que vai fazer você passar, porque tem coisa que você nem vai concordar com o entendimento da banca, mas você vai saber como que ela vai te perguntar e como que você tem que responder. E é assim que funciona. Beleza? Eu gravei esse vídeo porque
as pessoas começaram a me perguntar o que eu vou estudar, né? E aí eu falei, não, vou gravar esse vídeo, já dá uma visão geral e pode apertar o play. Segunda-feira tá chegando. Quem quiser começar domingo também pode começar.